Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas, continuando esse nosso trabalho de um pequeno estudo das obras de André Luiz. Estamos indo para a 28ª aula, que seria a terceira parte do livro Mecanismo da Mediunidade. Esse livro foi dividido em 5 partes, devido à sua profundidade, devido à sua complexidade e o volume das informações. Então nós estamos indo agora para a 28º encontro, terceiro encontro desse livro, e vou repetir aquilo que eu já falei 27 vezes, vou falar até o final. Nosso objetivo não é que você não leia os livros de André Luiz. Porque ele já falou tudo aqui, então... Não. Eu estou só colocando alguns pontos para que você possa entender com profundidade. É importante ler. Mas essa nossa pequena reunião vai dando a todos nós qual o objetivo do livro Obreiros da Vida Eterna. O que tem lá? O livro Libertação, o livro Mecanismo da Mediunidade, o livro Nos Domínios da Mediunidade. E aí, você vai lá e lê o livro. Você vai pegar muito mais do que aquilo que nós estamos falando. Então, esse livro que está trabalhando como a mediunidade se processa, ele não vai ficar falando nesse livro o que é incorporação, o que é evidência, o que é clarividência. Não. Esse aí foi tratado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora, ele é um complemento do livro anterior, Evolução em Dois Mundos. Só que agora ele vai trabalhar toda a fenomenologia que acontece, os fluxos energéticos que acontece dentro de uma comunicação mediúnica. É claro que ele, apesar de ser complexo, profundo, ele tem 10% do que realmente é a mediunidade. Mas já é um primeiro passo. Por que você fala só 10%? Porque é claro que tem muito mais. Eu não sei, mas eu sei que tem. Porque quando você estuda as ciências tradicionais, por mais que a gente estuda, a gente vai vendo que tem mais coisa, mais coisa e mais coisas. Agora você imagina as coisas espirituais. A que pé que isso chega? O livro tem 26 capítulos, 188 páginas, o autor é o André Luiz e o médium é o nosso querido Chico. Aí nós vamos para o capítulo número 11, Ondas Mentais. Ele faz uma comparação das ondas mentais com as ondas de rádio, as ondas hertzianas. Então, quando você fala numa onda de rádio tradicional, está numa certa frequência. Quando você fala em ondas de televisão, a frequência é mais alta. Quando você fala em ondas de micro-ondas, mais alta. Quando fala micro-ondas, não é só o forno, tá? Micro-ondas é uma forma de transmitir informação de um lugar para o outro através de antenas de micro-ondas. Se você for falar em ondas de rádio de satélite, são ondas de frequência muito maior. O que é frequência? É o número de ciclo por segundo. Pra você ter uma noção, umas daquelas rádios antigas de AM, a frequência estava na casa de 1000 Hz, ou seja, 1000 pulsos por segundo. 1000 kHz, desculpa. 1000 kHz, né? 1 milhão de pulsos por segundo. Quando nós chegamos nas rádios FM, nós vamos falar em 99 MHz. 99 milhões de ciclos por segundo, 80 milhões de... Quando você chegar na televisão, isso já pula para 120, 130 megahertz. E vai subindo, isso vai subindo. Quando você chegar em micro-ondas, nós estamos chegando em gigahertz, ou seja, 2, 3 bilhões de ciclos por segundo. O que é incrível é que essas frequências ainda são pequenas, perto das frequências envolvidas num circuito mediúnico, num circuito espiritual. A diferença do mundo espiritual e do mundo físico é a frequência. São frequências muito mais elevadas. O universo é composto de 3 partes. Deus, acima de tudo, a matéria, nosso corpo, o planeta, tudo que... e o espírito. A própria espiritualidade, ela é matéria. É uma matéria mais sutil. Então você vai ter planetas que evoluíram, tanto,
que os espíritos que lá habitam já não têm mais corpo físico, só tem o perispírito. Para nós isso é uma coisa tão utópica, tão fora de sentido. Nós estamos numa outra realidade, mas isso existe. Então as ondas hertzianas, ela tem essa função. Mas por que ele está falando das ondas hertzianas? Porque ele faz um comparativo com a televisão. No livro ele explica a televisão, aquela televisão dos mais antigos como eu, que viveu a televisão de tubo, né? Porque não existia televisão flat, né? Não existia LED, televisão de plasma, né? Não, nada disso existia. Então ele cita nesse livro, explica como funciona a televisão de tubo, que o elétron sai daqui do pescoço do tubo, bate na tela, gera uma luz e tal, aquela coisa toda. Isso eu tenho bastante conhecimento, porque a minha vida inteira eu trabalhei com eletrônica e continuo trabalhando com eletrônica, né? A nossa vida é eletrônica. Então é uma área que eu falo de boca cheia, porque são 42 anos mexendo com eletrônica. Pois é, aí ele faz um negócio muito legal, ele fala, a onda hertziana não sai lá da estação da televisão, lá da televisão A, B ou C, e chega na tua televisão e o equipamento mostra a imagem para você? O circuito mediúnico também faz assim. A energia mediúnica sai do espírito comunicante, chega no médium, e a mediunidade, essa característica que o médium tem, vai mexer ou transformar aquilo em pensamentos, em sons ou em imagens. Mas há um equipamento para fazer isso. Esse equipamento é a mediunidade. Essa característica, essa função de pegar ondas mentais e transformá-la como a televisão pega ondas hertzianas e transforma em imagem e som. Alavanca da vontade, o capítulo 11 mais para frente, vai falar, milênios de nossa evolução levou o ser humano a desenvolver a alavanca da vontade, onde o primitivismo a um determinado nível evolutivo impera, o instinto de conservação, ideia fixa. Através da dor e evolução, desperta a necessidade de mudança e evoluir. Essa é uma palavra-chave que está lá no livro, a dor-evolução. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas muitas vezes a dor se apresenta para nós, na maioria das vezes não, acho que sempre, a dor vai se apresentar para nós como uma ferramenta para fazer a gente se mexer e sair daquela situação e procurar. E isso vai fazer que a gente tenha experiência, vai adquirir experiência. E essa experiência, quando muito bem canalizada, vai gerar em evolução. Muito legal. Aí ele vai falar sobre reflexo condicionado. O André Luiz fala muito sobre reflexo condicionado. Vamos tentar entender o que é isso. Pelo reflexo, o espírito faz com que sua mente crie poderosas energias mento-eletromagnéticas a se exteriorizarem em correntes psíquicas de potencial e qualidade inconfundível. Quanto à fonte geradora, ele próprio. Alguns tipos de reflexos. Então, nós temos reflexos condicionados gerados por nós. Por exemplo, reflexo de proteção, de alimentação, de posturas, os reflexos sexuais. Tudo isso são gerados em nós, em situações determinadas, e isso cria toda uma corrente psíquica. Toda uma corrente psíquica. E quem seriam esses agentes de indução? Na sequência ele vai falar. São inúmeros os agentes de indução, sendo alguns deles o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um agente de indução. Pois eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho capacidade de decidir. Eu não quero aquilo lá, não, eu quero isso aqui. E é aqui que eu vou seguir. Então, o livre-arbítrio é um dele, a razão é outro. As opiniões de terceiros são agentes de indução, que nos induz a um determinado comportamento, um determinado caminho, uma determinada ação. A vivência terrena, e mais ainda a vivência espiritual, são conjugadas a correntes eletrônicas e correntes mentais. Então, mesmo no mundo físico, eu estou aqui pensando, estou emitindo corrente mental, mas também o nosso corpo ele é composto de correntes elétricas. O cérebro, para poder fazer determinado tipo de movimento, ele joga correntes elétricas ao longo de todo o contexto do corpo. É fascinante. O corpo humano é uma evolução, é uma obra-prima. Pena que nós, seres humanos, não damos valor ao nosso corpo. Não um valor doentio,
de possessão, de o corpo, vou viver em função do corpo. Não, 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 não. Mas entender o corpo, respeitá-lo, para que ele possa dar guarida a esse espírito imortal durante o tempo que está aqui, da melhor forma possível. E a partir daí, quando for embora, esse espírito leve com ele todo um aprendizado. A prece, atitudes elevadas, leitura edificante vão produzir uma energia mental e espiritual que vai atrair os bons espíritos que nos ajudam e impulsionam para uma estrutura mental e espiritual equilibrada e melhor. Então, como é que o espírito de luz sabe? Eu estou aqui orando, pedindo, então eu estou emitindo energias mentais, energias espirituais, ondas, eu estou gerando ondas, e essas ondas são captadas pelos espíritos, porque o espírito não está aqui, ele está lá não sei aonde, e ouve da minha parte uma súplica, ele vem atender. Não é Deus pessoalmente que vai atender, Deus é o ser, Deus é a energia, Deus é o soberano arquiteto do universo. E é muita pretensão da nossa parte achar que nós vamos conversar diretamente com Deus, porque normalmente as pessoas acham que Deus é um velhinho de barba branca, sentado num trono de ouro, com uma roupa branca, assim, um avental branco, né? Isso é uma figura mitológica, isso é um Deus mitológico grego-romano. Nós temos que ter uma visão mais profunda, como dizem os espíritos. Quando Kardec pergunta o que é Deus, ele é informado: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E o universo, pessoal, não é a nossa cidade, o nosso bairro, nosso país, o nosso planeta, a nossa constelação, nossa estrutura aqui de planetas e o Sol, a nossa galáxia. São todas as galáxias do universo. Então é uma coisa complicada de se entender, porque Deus está em tudo, mas Ele está dentro de nós. E aí é que acontece, quando eu faço esse pedido, essa súplica, eu emito energias, eu me ligo com o Deus que eu tenho dentro de mim, por isso que disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, e o resto lhe será dado por acréscimo. O reino de Deus é o quê? É um lugar físico? É muito cômodo achar que, né? O reino de Deus é um lugar físico. Não, ele é dentro de nós. Eu tenho que construir dentro de mim o paraíso. Depende das minhas atitudes, eu estou construindo dentro de mim o inferno. Então, esse é o inferno que existe. Não existe o inferno, existe dentro de mim. Aí ele vai para o capítulo 13, fenômenos hipnóticos indiscriminados. O primeiro que ele vai tratar, no capítulo 13.1 até 13.3, o hipnotismo vulgar. Então ele cita muito o hipnotismo usado em espetáculos, onde uma pessoa com a capacidade magnética muito grande consegue dominar uma pessoa e fazer dela um circo, fazendo ela fazer uma série de coisas, só que assim, ela consegue captar algumas pessoas não conseguem. Ele consegue hipnotizar algumas pessoas ele não consegue. Ele não consegue chegar no âmago daquela pessoa. Então, fixa-se a atenção em um objeto qual o hipnotizador faz a pessoa seguir seus comandos. Um triste espetáculo. Ocorrendo invasão mental de comando, o hipnotizado atenderá aos apelos alucinatórios criados. Aí ele vem, na sequência, falar sobre sugestão e afinidades. Em alguns casos, o hipnotizado poderá substituir parcialmente sua personalidade e representar a de outro. Então ele está citando nesse capítulo, realmente, a capacidade que nós temos, algumas pessoas em especial, de dominar a outra com energia mental, com a magnetização. Tem todo um mecanismo para se fazer isso. É muito interessante. Agora, aí ele vai mais a fundo nos reflexos condicionados específicos, ele chamou de pródromos da hipnose.
Porque no capítulo anterior tratou-se da hipnose vulgar, mas se a mesma for usada para ajudar o paciente a livrar-se de uma doença nervosa, de pronto teremos um contato positivo e com uma ligação saudável com palavras de ânimo. Esse é o objetivo maior. É hipnotizar alguém e nesse processo de hipnotismo, não vai ficar falando, agora você vai se comportar como um animal X, agora você vai ficar com medo de não sei o quê. Não, de forma nenhuma. O interessante era pegar isso agora e falar, poxa, você tem medo de tal coisa? Não, você não vai mais ter medo disso. Você não tem mais esse problema foi embora. Numa sessão, não vai eliminar, mas no 2, 3, 4, poderá ajudar, poderá minimizar o problema. Objetos, aí ainda no capítulo 14, ele vai falar sobre objetos e reflexos específicos. A comunicação entre o hipnotizado e o hipnotizador resultará em um circuito mediúnico perfeito entre ambos. Porque essa que é a ideia, né? É o espírito comunicante conseguir passar para o médium certinho aquilo que ele gostaria de falar ou escrever. Na prática, o médium tem uma certa sintonia com ele, que seria perfeito se ela fosse total. Mas ele tem uma certa sintonia. E o médium vai, como um aparelho de televisão mal sintonizado, vai captar cheio de chuvisco. Ou como um rádio mal sintonizado, que o som sai cheio de ruído. Ele capta um pouquinho, mas não a essência. E aí, ele está falando aqui, quando o hipnotizador e o hipnotizado estão bem conectados, é uma ligação perfeita. Aí ele fala, esse quadro se caracteriza por projeção de fluxo mental que é captado pela epífise. Todo o processo é complexo entre o hipnotizador e o hipnotizado, onde a hipnose sendo usada para ajudar o paciente. A comunicação entre o hipnotizador vai se tornando um circuito mediúnico perfeito entre ambos, pois está ocorrendo uma troca de fluxo mental. Na hipnose, o paciente pode entrar no processo de letargia, de catalepsia ou até mesmo de sonambulismo. Aí eu fui buscar um lugar onde tinha resumido, porque como a pessoa pode entrar num processo de letargia? O que é letargia? O que é catalepsia? O que é sonambulismo? São palavras muito usadas dentro do contexto mediúnico. Então vamos lá. Na letargia, o corpo não está morto, mas em estado latente, como se estivesse morto. E o espírito permanece ligado ao corpo. Na catalepsia, causa suspensão temporária da sensibilidade e movimento por causas fisiológicas. E o sonambulismo ocorre quando a pessoa anda, fala e age enquanto dorme, sem lembrança ao acordar. Então, o hipnotizador pode fazer esse tipo de coisa com a pessoa. Veja a complexidade disso. Isso está intimamente ligado com processos mediúnicos. Aí no capítulo 15, ele vai falar sobre cargas elétricas e cargas mentais. Nesse capítulo, quando é interessante, que você pega uma caneta, lembra as canetas Bic, né? Você esfrega ela ou no couro cabeludo, ou num pedaço de pano de lã, esfrega. O que você faz? Essa caneta arranca ou do couro cabeludo ou do pano de lã, ele arranca elétrons. Por fricção, os elétrons saem do átomo e ficam aqui na caneta, uma quantidade exagerada de elétrons. Pica esse papel, põe em cima da mesa, esses papéis estão com carga positiva ou neutra. Quando eu aproximo, eu atraio esses papelzinhos. Isso é um fenômeno que foi detectado há milhares de anos atrás, mostrando o que é uma carga elétrica, um acúmulo de elétrons num ponto. Quando esfregamos uma caneta, num lã, realizamos desprendimento de elétron do pano, passa para a caneta. Se aproximar a caneta em fragmentos de papel, serão atraídos. O mesmo ocorre com as nuvens formando cargas eletrostáticas intensas. O que é o raio? O raio não é, como muitos querem, Deus está com raiva. O raio é um fenômeno físico. As nuvens se chocam, estão com cargas elétricas diferentes. Uma está com carga positiva, a outra negativa. Então o raio é uma quantidade extraordinária de elétrons livres, provocam. Às vezes você está andando na rua, num dia de muito frio, de tênis, você está isolado,
e você está esfregando o corpo todo, né, os panos. Então você está adquirindo carga, você fica eletricamente negativo, com uma carga imensa. Você põe a mão de uma maçaneta de carro, por exemplo, ou encosta em um lugar de metal, você toma um choque. Por quê? Você descarregou. E se tiver escuro, pessoal, você pode até enxergar o raiozinho que sai do teu dedo. Isso não tem nada de obra demoníaca. Pelo amor de Deus, isso é ciência pura, né? Você já chegou em casa e com uma blusa de lã, você ficou horas e horas, aí você entrou no quarto escuro, tirou a blusa, na hora que tirou ela começa a fazer barulho, né? E você fica assustado que você vê aquelas fagulhas elétricas. Nossa, o que é isso? É um espírito? Não é nada, é apenas carga magnética, carga elétrica se dissipando no pano da roupa, nada mais do que isso. E essas cargas também estamos dentro do contexto espiritual. Então ele fala aqui, ó, da mesma forma as correntes mentais vagueiam por toda parte, agregando-se aos espíritos, segundo a lei de sintonia. Então cargas mentais, igual cargas elétricas, estão por aí. E eu me sintonizo nela ou não. Se tem uma carga de coisas, fluidos bons, que Kardec chamava de fluido naquela época, né? Se você tem cargas mentais boas e você se sintoniza aqui com coisas boas, você capta isso. E as que não são boas também. Correntes mentais construtivas e destrutivas, da mesma forma que as altas cargas eletrostáticas provocam essas descargas elétricas, por exemplo, nas nuvens, em outras situações equivalentes, teremos também as correntes mentais destrutivas que vão gerar carga de tensão negativa. Olha só, assim ocorrendo o desequilíbrio entre todos que sintonizam nessa faixa. O oposto, as cargas mentais construtivas, vão agregar ao receptor energias benéficas e de profunda ajuda. Veja vocês que coisa maravilhosa. Então, é importante esse livro do André Luiz, porque o que ele está querendo mostrar para a gente? Olha, a espiritualidade não é algo fora da realidade. A espiritualidade não é uma coisa espetacular, assim no sentido de um fenômeno fora do normal. Não, a espiritualidade é apenas um fenômeno que a gente não entende ainda. Um dia vai entender como funciona a espiritualidade de verdade. Por exemplo, o raio, vamos estar falando do raio agora há pouco, há uns 2 séculos atrás, o raio era visto como algo tenebroso, perigoso, uma coisa demoníaca, uma coisa, Deus está bravo, então ele está soltando raios e tudo mais. Hoje nós sabemos que não era mais do que um processo de descarga elétrica. Perigoso, continua sendo perigoso, porque um raio, né, tá chovendo, tá com raios, não fica embaixo de uma árvore, está correndo um risco de morte muito grande. Mas a gente já entende, a gente já consegue entender uma infinidade de coisas que no passado era uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. Então, por enquanto, para a grande maioria das pessoas, a mediunidade é uma coisa fantástica. Essa ideia de espiritualidade é algo assim, nossa, não. A espiritualidade é algo concreto. Nós vamos chegar um dia que todos nós vamos desencarnar e vamos para a espiritualidade. E depois de um tempo vai voltar para cá de novo, ou para um outro planeta, se a gente não merecer ficar aqui, porque esse planeta aqui está mudando, ele vai se tornar um planeta de regeneração, então nem todos vão poder voltar para cá. Mas isso é papo para um outro momento. E assim nós encerramos nossa lição número 28 e aguardamos vocês na próxima semana com a nossa lição número 29, que nós vamos mais a fundo ainda nesse mecanismo da mediunidade. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.